O ácido fosfórico é um ácido inorgânico com 3 hidrogênios ionizáveis e que atua como agente sequestrador de cátions de íons divalentes como ferro, cobre, cálcio e magnésio. Ele pode ser encontrado na forma de um líquido incolor ou sólido cristalino. Não possui cheiro e possui um sabor ácido. Possui uma massa molar de aproximadamente 98 gramas-mol, um ponto de ebulição em 407 graus e um ponto de fusão em 42,4 graus. Ele é miscível em água, etanol e éter e possui uma viscosidade a uma concentração de 40% e 20 graus Celsius de 3,86 centipoase. A respeito das rotas de obtenção do ácido fosfórico, existem duas rotas utilizadas, a de via térmica e via úmida. No processo de rota térmica, o concentrado de rocha fosfática é aquecido em forno a uma temperatura de 1450 graus Celsius, na presença de sílica e carbono. O fosfato é reduzido a fósforo elementar, seguido de oxidação e de absorção em água para obtenção do ácido fosfórico. As reações envolvidas neste processo são duas. Na primeira reação, que é a etapa de tratamento térmico, 2 mols de fosfato de cálcio reagem com 10 mols de carbono e 6 mols de dióxido de silício, mais conhecido como sílica, formando 1 mol de fósforo elementar, 6 mols de metasilicato de cálcio e 10 mols de monóxido de carbono. Então, na segunda reação, que é a etapa de oxidação, o fósforo reage com 5 mols de oxigênio e 6 mols de água, formando assim 4 mols de ácido fosfórico, que é o produto final desejado. Uma vez que a rota térmica demanda um alto consumo de energia e temperatura elevada, ela tem sido rejeitada em relação às demais, e essa tendência deve ser acentuada à medida que o mundo se tornar mais consciente da necessidade de reduzir emissões de gases que contribuem para o efeito estufa, pois para cada mol de fósforo produzido, 10 mols de monóxido de carbono são gerados. 90% da produção de ácido fosfórico é feita via úmida, pois apesar do produto sair menos concentrado, é um processo mais barato. O processo consiste em digerir a rocha fosfórica através da utilização de um ácido forte, podendo ser esse sulfúrico, nítrico ou clorídrico. Na indústria química, o ácido mais utilizado para este processo é o sulfúrico. Vamos agora acompanhar os passos da produção via úmida. A rocha fosfática é moída e misturada num tanque com ácido fosfórico de reciclagem do filtro. Ela reage com ácido sulfúrico e com o fosfórico de reciclagem no sistema digestor agitado, formando mais ácido fosfórico. A lama vai para o tanque de carga do filtro e para a unidade de filtração. Na reação sucessiva das bandejas desse filtro, o ácido fosfórico é separado do gesso. O gesso é automaticamente recolhido. Os gases expelidos são lavados para a remoção do flúor antes da descarga através de um processo de absorção. O ácido fosfórico pode ser usado diretamente ou ele pode ser concentrado num processo posterior. O ácido fosfórico é considerado um químico perigoso, pois quando em contato com a pele pode causar irritações e até mesmo queimaduras severas. O vapor de ácido fosfórico é incolor e inodoro, o que dificulta sua identificação em caso de vazamentos. Caso haja grande exposição e inalação, pode causar pneumonite crônica. No estado líquido, a ingestão deste pode levar o corpo humano a colapsos circulatórios e até morte. É considerado um ácido forte, pois possui pH de 1,5. A estocagem deste ácido deve favorecer as condições de estabilidade do mesmo, pois em contato com cloretos e ás reagem e liberam gás hidrogênio, o qual é muito explosivo. Sua principal aplicação é na indústria de fertilizantes, onde é uma das principais fontes de fósforo, mas também demanda para um ácido fosfórico de grau alimentício, utilizado em bebidas como a Coca-Cola, por exemplo. A maioria dos refrigerantes do Brasil possui alto teor de ácido fosfórico, ficando com um pH em torno de 3. Ele é utilizado principalmente como acidulante de bebida, baixando seu pH, regulando sua doçura, realçando o paladar e também atuando como conservante.
Na indústria, esse ácido é usado para fabricar vidro, na tinturaria e também na indústria farmacêutica. Outra aplicação muito importante é em produtos para remover ferrugem. Além de remover a ferrugem formada, o ácido fosfórico também é eficaz em proteger as superfícies metálicas cromadas, porque ele reage com o cromo, gerando fosfato de crômio, que é uma camada protetora. O ácido fosfórico é danoso para organismos aquáticos e, por ser solúvel em água e ser um ácido forte, tende a diminuir o pH dessa água, causando efeitos indesejáveis. É esperado que possua uma degradação rápida, porém, contamina o solo, sendo necessária intervenção, realizando a neutralização e recomposição desse solo. Os animais expostos a esse ácido, dependendo da concentração, podem sofrer danos teciduais ou até mesmo levados à morte. As plantas também podem ser afetadas ou destruídas. Caso haja vazamentos, deve-se conter o líquido derramado com dique de areia ou terra e absorver o líquido restante com material inerte. Para a limpeza de produto derramado, utiliza-se uma névoa de água ou espuma supressora de vapor, a fim de diminuir a dispersão dos vapores. Há também riscos de explosões. O caminhão estava carregado com 16 mil litros de ácido fosfórico. Pelo menos 2 mil litros da carga tóxica vazaram do veículo e atingiram um rio que abastece comunidades ribeirinhas. O local foi isolado porque havia risco de explosão.